Vamos falar agora, vamos sair do mundo fitness, daquela pliometria direcionada para o fitness, e vamos ver um exemplo claro de como a gente consegue utilizar a pliometria somente com exercícios livres, sem peso, sem equipamentos, e aplicada à corrida de rua. E por que essa abordagem livre? Porque é uma abordagem onde você, treinador de corrida, pode aplicar no seu próprio ambiente na beira da pista. Não precisa ir para uma academia. Então, os exemplos que eu vou te passar são exemplos direcionados para essa prática. Então, só para a gente começar a contextualizar, né? O treinamento de força para a corrida é um treinamento complementar. É um treinamento que vai ajudar o indivíduo a correr mais rápido e mais longe. Então deve ajudar a corrida e não atrapalhar. E quando eu falo atrapalhar, na verdade não é que a força vai atrapalhar, é quando você prescreve o treinamento de força de forma equivocada, tende a não conseguir os resultados esperados e tende a atrapalhar a performance da corrida. Então por isso que a gente fala por isso que eu estou te falando porque não atrapalhar, para não atrapalhar a performance da corrida propriamente dita. E quando a gente fala em correr certo, independe da distância ou da velocidade. Correr certo, tem a mecânica de correr certo, você vai correr certo para qualquer distância, para qualquer velocidade. Lógico, conforme você vai fadigando, a sua mecânica tende a ir perdendo a qualidade. E o que nós temos que entender nesse contexto todo? A força, a técnica, o equilíbrio, a mobilidade, a estabilidade, tudo deve funcionar juntos para que o indivíduo possa ter melhor performance. Se você tem essa abordagem no treinamento, provavelmente você está trabalhando com a proposta correta. Pode estar te faltando algumas ferramentas, mas a sua abordagem é uma abordagem correta. E aí vamos tentar entender como é que a gente pode otimizar isso. De forma simples. A corrida ela vai envolver três elementos diretamente relacionados com a performance. Eu tenho a força, eu tenho o corpo e eu tenho o solo. Então, na verdade, a força faz o corpo se deslocar sobre o solo de maneira mais rápida. Quando você entende esse conceito da corrida, você passa a perceber que, cara, para minha corrida ser mais rápida, o meu corpo ele tem que ter mais força de deslocamento sobre o solo. E aí a gente consegue perceber como eu posso direcionar para um treinamento mais eficiente. E aí eu te falo, quer ir mais longe, quer ir mais rápido? Então aposta na pliometria. Por quê? Como a gente já viu nos módulos anteriores, a pliometria aumenta o processo, aumenta a eficiência contrátil das fibras, fazendo com que o treinamento se torne-se mais eficiente. Dessa forma, você vai conseguir projetar melhor a performance do corredor no dia a dia. É claro que você tem que respeitar todo o processo de treino e recuperação e a recuperação prolongada, que seria justamente aquilo que eu abordei lá na frente, ou melhor, lá atrás, quando eu falei que para cada 3 semanas de treinamento de pliometria, uma semana sem treinar pliometria. E lembrando que o cara vai treinar pliometria de 2 a 3 vezes na semana, no máximo, no máximo, no máximo. Quando eu falo do treinamento de força, olha só quando eu estou falando da potência, e mais especificamente no treinamento pliométrico, né? Então eu tenho pré-estiramento e mecanismos neurais, todos eles estimulados pelo trabalho de potência. Agora, para que esse trabalho de potência tenha sucesso, eu tenho que ter trabalhado também a minha força máxima. Eu tenho que ter um padrão de força, gerar um padrão de força máxima para poder desenvolver a potência. Eu não posso simplesmente desenvolver a potência do nada, porque senão o meu desenvolvimento da potência vai ser sobre aquilo que eu tenho. E se for muito pouco, vai ser um desenvolvimento medíocre. Então eu tenho que potencializar a força geral, a força máxima, e aí sim, fazer o trabalho de potência através do método pliométrico para otimizar a minha corrida. Essa é uma das definições que eu mais gosto sobre a potência. Então ele diz o seguinte, ó, a potência se refere à habilidade do sistema neuromuscular em produzir maior força possível em menor determinado intervalo de tempo. Quando fala no menor determinado intervalo de tempo, é fazer com que a expressão da força por unidade de tempo seja cada vez maior. Então, para um determinado de tempo, para um intervalo de tempo X, cada vez eu potencializo mais a minha expressão da força. E ela acontece através de um processo de contração
ou de 3 contrações nessa ordem, excêntrica, isométrica e concêntrica. Então, primeiro eu alongo o cara e rapidamente ou imediatamente eu encurto. Então, esse processo de alongar e encurtar, quanto mais rápido essa transição, quanto mais rápido, mais eficiente vai ser a corrida. E aqui a gente tem um quadro dinâmico do Badilho de cargas. Eu até apresentei isso lá, isso está no meu livro de base metodológica da preparação física, onde você pode observar que a pliometria com peso corporal, você pode estar aplicando cargas de 5 a 40% do peso corporal. Se eu for trabalhar com um número de saltos, de 3 a 15 saltos, de 2 a 5 sets, e um intervalo que pode ir de 2 a 5 minutos. Algumas referências preconizam até 10 minutos de intervalo entre um treino e outro. E, na verdade, entre um salto e outro. E como é que você pode periodizar isso tudo? É um grande... que eu posso dizer assim, um grande mistério. Não, acho que seria um grande desafio, a palavra correta. Mistério não, um desafio. O Badilho é, para mim, uma das referências muito claras. Eu sofro uma influência muito grande sobre o trabalho do Badilho. E eu gosto muito de apresentar essa proposta dele quando fala de desenvolvimento de força. Então tem aqui uma progressão lógica do desenvolvimento de força proposta por ele, onde eu adaptei para 3 meses de trabalho, que é o que a gente utiliza na metodologia VO2 Pro, blocos de 3 meses, onde você pode perceber o seguinte: bloco de base, treinamento de FD5. Então, só para você entender o que seria FD5, é trabalho de força de resistência. Então, eu tenho aí um número de repetições de 6 a 15 repetições, só que com uma relação de carga baixa, tenho no máximo 70% de ORM. E eu posso dar prioridade aqui em exercícios básicos, como agachamentos, desenvolvimentos, agachamentos a fundo, com avanço. Então, principalmente, priorizar exercícios livres. Já o FD1 já seriam cargas altas, intensidades altas, menor número de repetições, com peso máximo, ou mais próximo de um RM, entre 80% e 90% de um RM. Aqui eu vou necessitar de uma sala de musculação por causa do implemento. Se eu for utilizar os exercícios livres, eu vou precisar de algum tipo de sobrecarga, uma bag, aquelas bolsas de peso, um colete, para poder potencializar. Senão eu não vou conseguir um resultado tão bom. E por último, né, no terceiro mês, o treinamento específico de potência com exercícios básicos. Aí eu tenho duas opções: utilizar os saltos livres ou utilizar movimentos com sobrecargas e impostas através de velocidade, para que eu desenvolva a força. Então, esse tipo de macrociclo de 3 meses, um macrociclo adaptado, claro, uma proposta pela metodologia, vem dando muito certo para os corredores do dia a dia, os corredores sociais. Não para atletas de alto rendimento, mas para os corredores sociais, onde eles necessitam de um ciclo, um número de ciclos de treinamento maior ao longo do ano, porque eles têm um nível de condicionamento menor. Então a gente consegue fazer blocos construtores de condicionamento, mais blocos, e com isso ter uma melhor resposta de desenvolvimento do condicionamento. Essa proposta aqui, 2 meses de base e 1 mês de específico, seria basicamente para o iniciante. Eu tenho essa aqui que é para o intermediário, onde eu tenho um mês de base, onde eu tenho um mês específico, onde eu tenho um mês misto, sendo um mês misto no meio. Então eu começo o mês de base treinando com FD5, lembrando que FD5 é mais força de resistência, FD1 é mais voltado para força máxima, e o treinamento pliométrico. Aqui eu abordaria somente o método com saltos com cargas progressivas. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui eu posso utilizar treinamento pliométrico? Posso. Que tipo de saltos? Saltos de força sem cargas progressivas. Saltos básicos, como o squat jump, o covert movement jump, mas sem uma relação de progressão, sem essa relação de aumentar a intensidade. Aqui eu já trabalho com essa característica. Então, indivíduo iniciante, indivíduo intermediário, eu também tenho indivíduo avançado.
onde eu já começo no primeiro mês FD1, que seria força máxima, prioridade com exercícios básicos e livres, aí eu vou ficar dependente um pouco de algum tipo de lastro para gerar sobrecarga. No segundo mês eu já entro com um treinamento específico, eu dou prioridade a FD1 e também a potência, então faço meio a meio, meio mês de FD1, que é força máxima, meio mês de potência, metade do mês de potência, priorizando sempre os exercícios básicos, e no último mês o específico só com pliometria. Então o que você está percebendo? Que eu estou trabalhando basicamente num bloco de 3 meses, um mês de pliometria, onde é o necessário para potencializar a corrida do cara. Eu não preciso trabalhar todos os meses. Só que eu estou trabalhando força todos os meses, com características diferentes, com o objetivo de construir uma base de condicionamento neuromuscular para que ele possa suportar o estresse pela pliometria e responder de maneira positiva. Senão o cara não aguenta, quebra, e onde a gente vai observar isso? Na corrida. A corrida dele vai ser uma corrida extremamente com uma resposta medíocre. E aí a gente trabalha para que isso não aconteça. Então deixa eu fazer um resumão. Basicamente, né? Aqui, ó, os exercícios são divididos em 3 grupos distintos. E aí você vai encontrar esse resumo no livro Perguntas e Respostas, meu e do Xará, Alexandre Evangelista, meu brother. A gente escreveu um livro a partir de um bate-papo nosso mesmo. Quais são as reais necessidades dos alunos que faziam, que fizeram e que vão fazer nossos cursos de corrida, as perguntas que mais se repetem. E uma delas era sobre isso. Então, basicamente, eu dividi em 3 tipos de exercícios. Exercícios básicos que melhoram a postura e eficiência mecânica, como os exercícios de estabilização. Exercícios básicos que trabalham os músculos que atuam na corrida. E exercícios específicos que trabalham os músculos de forma semelhante à ação na corrida. Por exemplo, o agachamento com avanço, né? O afundo com avanço. E aí, para trabalhar no ambiente outdoor, o número 2, que são os exercícios básicos, que trabalham os músculos que atuam na corrida, não tem muita liberdade, não tem muita eficiência, porque imagina fazer uma cadeira extensora sem o peso da cadeira extensora, um movimento de cadeira extensora, eu não vou conseguir. Então na verdade, eu sugiro que você utilize os exercícios do grupo 1, que são os exercícios que melhoram a postura, os exercícios de estabilização de core, e os exercícios do grupo 3, que são exercícios específicos, que atuam especificamente nos músculos que o cara vai utilizar na corrida e de forma semelhante à ação da corrida. Exemplo, o agachamento a fundo com avanço. Legal? E aí, depois de selecionar esses exercícios, aí eu faço a prescrição do trabalho. E aí, na prática, como é que você vai perceber isso? Na prática, eu vou ter 2 relações muito claras. Eu vou ter o princípio da especificidade, semelhança do trabalho ou dos exercícios com as ações que eu estou querendo focar, que no caso é a corrida. Aí eu tenho aqui educativos, como skip, o Hopserlauf. E na verdade saiu um K ali em vez de um L, ó. Eu digitei um K ali, galera. É um R, tá? É o Hopserlauf. Saltos específicos como salto alternado. Aí, pelo princípio da especificidade, pelo princípio da transferência, exercícios não específicos mais eficientes para aprimorar a tarefa. Drop box, salto em distância, que seria o salto em distância progressivo, agachamento com jump, o squat e o lateral. Então, esses saltos vão ser utilizados de uma maneira para melhorar a potência de forma indireta. Os outros saltos para melhorar a potência de forma direta. Então eu posso trabalhar como aqueles saltos que vão melhorar a potência de forma indireta são menos impactantes, tem uma carga externa menor, eu trabalho eles primeiro e depois eu trabalho esses que têm uma carga externa maior e vão trabalhar através da transferência da força. Mas eu não posso deixar de fazer os educativos, que é o que mais se aproxima ao gesto mecânico para otimizar minha corrida. Aí é que está o grande diferencial. Eu diria até que é uma grande dica, né? Acho que é a dica do módulo. Não deixar de fazer os educativos, mesmo trabalhando os exercícios nessa parte não específicos, para poder potencializar a corrida de forma específica. E aí eu deixei aqui alguns exemplos.
Tá aqui, ó. Exemplo 1, né? Então, primeiro exercício, skip 3 séries de 30 segundos, o drop box 3 séries de 8 saltos e o alternado 4 séries de 10 saltos. Para você poder estar realizando os seus alunos, corredores. E um outro exemplo, exercício 1, salto látero-lateral, onde ele vai... Esse látero-lateral é unipodal, tá? Uma perna vai para o outro lado, depois vai para o outro, como eu tinha mostrado anteriormente. O salto squat e o salto alternado. Então aqui eu só mudei basicamente o primeiro exercício. Legal, galera? E aí? Bom, percebeu que não é tão difícil trabalhar com a pliometria no ambiente outdoor. E essa é a dica. Se eu fosse trabalhar no ambiente indoor, numa academia, ficava mais fácil. Os exercícios estão ali, os agachamentos, o leg, o squat, fica até mais fácil. Mas o grande desafio é você levar essa técnica da pliometria e trabalhar justamente no teu ambiente de treinamento de corrida de rua. Essa é a grande dica para deixar o treinamento muito mais eficiente. Bom, espero que vocês tenham gostado. Terminamos aqui a parte de pliometria. O próximo módulo agora é o módulo sobre corda naval. E tem coisa nova chegando aí. Galera, até o próximo e a gente se vê por aqui.